Olá amigos, a paz do Senhor. Paz do Senhor a todos os amigos, irmãos, aqueles que nos assistem nesse momento. Aos amigos evangélicos, simpatizantes da nossa fé pentecostal, a todos aqueles que nos ouvem, quero deixar aí o nosso abraço. Que Deus esteja nos abençoando. Peço para que você nesse exato momento compartilhe esta live, esteja compartilhando o link da pregação que estaremos fazendo aqui. Peço que você esteja compartilhando com os seus amigos, nos grupos, até mesmo nos grupos do WhatsApp, grupos do Facebook, enfim, em todas as suas redes sociais, para que possamos atingir o maior número de pessoas possíveis. Aos irmãos que estão entrando, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, que Deus vos abençoe. Deixa o seu like, deixa aí a sua saudação. Que Deus esteja nos abençoando nesta noite. Quero cumprimentar os irmãos, a irmã Joelma, o irmão Norton, os fiéis amigos e irmãos que estão sempre conosco. Que Deus abençoe vocês. Eu peço que vocês estejam compartilhando, por gentileza, irmãos, nos grupos, os grupos da igreja, até mesmo os grupos do Facebook, na linha de tempo aí do Facebook. Esteja compartilhando com seus amigos, para que possamos compartilhar uma palavra nesta noite com os amados irmãos. É o desejo do meu coração que Deus esta noite esteja falando conosco através da sua poderosa palavra. Amém? Eu vou esperar aí só mais uns 2 minutos e já estaremos entrando nesta palavra que Deus colocou no meu coração. Hoje, quarta-feira, era para nós estar iniciando o nosso trabalho, ou melhor, quinta-feira, né? Era já para nós estarmos aí reiniciando os cultos, as pregações na nossa igreja, com estudos nas quartas-feiras, e não pudemos estar ali. Infelizmente, nós perdemos um irmão muito abençoado na nossa congregação e lamentamos, mas aprove a Deus recolher um dos nossos irmãos, o irmão Altevir, mas Deus sabe de todas as coisas. O livro de Jó, capítulo 14, diz que os nossos dias estão determinados e não passará além deles. Então Deus está no controle de todas as coisas. Eu quero louvar a Deus pela vida dos irmãos que estão conosco. O irmão Daniel, que Deus abençoe. Paz do Senhor. Deus esteja nos guardando, nos abençoando. 44 irmãos conosco nesse momento, 45. E vamos para a palavra de Deus, para aquilo que Deus tem na nossa vida. Eu quero falar contigo hoje sobre um tema muito importante para os dias em que estamos vivendo. Um tema relevante, um tema atual e um tema que é necessário para toda a igreja. Por isso eu peço para que você esteja compartilhando com todos os irmãos em Cristo, a igreja do Senhor, com todos aqueles que professam a mesma fé. Estaremos falando sobre a oração. Para tanto, quero que você abra a sua Bíblia, se você puder, quiser acompanhar comigo também, no Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 18. Um texto bem conhecido de toda a igreja, todos os irmãos. Lucas, capítulo 18. Eu quero falar aqui um pouco sobre a oração. A Bíblia diz em Lucas, capítulo 18, versículo 1 a seguir, dizendo assim: Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Somente esse versículo. O dever de orar sempre e nunca desfalecer. E como sempre faço, quero iniciar esta mensagem fazendo uma pergunta para que você possa estar respondendo. Será que é possível nós, como crentes no Senhor, servos de Deus, servos de Jesus Cristo, a igreja do Senhor Jesus, ter uma vida sem oração? Será que é possível nós, como aqueles que acreditam que Deus existe, como aqueles que acreditam que Deus é uma pessoa, Ele é verdadeiro, será que é possível nós viver uma vida sem a prática da oração? Olhando para a Bíblia Sagrada, nós entendemos que a oração ela é muito mais do que importante. Existem muitas coisas importantes na nossa vida, mas a oração é muito mais do que importante. A oração é algo necessário. Você ter dinheiro, isso é importante. Você ter saúde é muito importante. Mas existem coisas que muito mais do que isso são necessárias na sua vida. Por exemplo, você dormir é algo necessário. Você se alimentar é algo necessário. Então, para que você possa estar vivendo, para que você possa estar desfrutando de uma boa saúde,
você precisa se alimentar e você precisa também dormir. São coisas básicas, essenciais da vida. Isso é necessário. Na vida espiritual não é diferente. Para que possamos ter uma vida espiritual abençoada, comunhão com Deus, estar vivos espiritualmente, nós precisamos viver e praticar a prática da oração. Nós entendemos que é possível nós ter comunhão com Deus, ser espiritualmente vivos quando nós temos uma vida de oração. E olhando para esse texto bíblico que lemos nessa noite, que diz sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, eu quero compartilhar algumas verdades com você aqui sobre a oração. A oração, ela não é uma opção. A oração não é algo que você coloca na tua vida dizendo assim, se der, eu oro. Se for possível, eu vou orar. Não, a oração é um dever. Jesus Cristo está dizendo na parábola de Lucas capítulo 18 sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Oração é algo essencial na minha e na sua vida. Nós não conseguimos viver sem oração. A oração é o oxigênio da alma. Não é possível existir vida espiritual sem prática de oração. Olhamos para esse texto, nós vemos que oração não é algo de alguém que é simplesmente religioso. Oração não é algo de alguém que é desprovido financeiramente. A oração não é uma opção para aquele que não tem dinheiro ou para aquele que é desprovido de conhecimento, não. A oração é essencial na vida de todo aquele que se diz servo de Deus, daquele que acredita que Deus existe. É preciso ter uma vida de oração. Nós vemos também que a oração, ela não é uma cultura de pobre, não é uma cultura de pessoas que são desprovidas de conhecimento, não é desprovida de pessoas que não possam ter dinheiro na sua vida. Porque alguns dizem, confiam no dinheiro, confiam no seu braço, confiam na sua própria força, confiam no seu talento, mas aquele que verdadeiramente confia em Deus, ele usufrui da prática da oração. A Bíblia Sagrada vai nos mostrar que Jesus nos ensina a orar. Ele nos dá um exemplo de oração. E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós também percebemos, de Gênesis ao Apocalipse, em toda a Bíblia está registrado a prática da oração. Após a quebra da comunhão com Deus do homem no Jardim do Éden, rompeu-se a comunhão e ali não existia mais a prática da oração. O homem falava com Deus, o homem tinha um relacionamento com Deus no Jardim do Éden. Tanto é que a Bíblia vai dizer que quando, na virada do dia, na transferência e na mudança de um dia para o outro, era necessário que Deus descesse e falasse com o homem. Existia relacionamento. E talvez você pergunte, mas o porquê que era na virada do dia? Era na virada do dia porque a última palavra que aquele homem precisava ouvir na sua vida, a última palavra é aquela que ficava guardada no seu coração. A última palavra sempre precisa ser de Deus na nossa vida. Nós precisamos ter prática de oração ao dormir, ao levantar, ao se alimentar, ao tomar decisões. Precisamos ter vida de oração. Olhamos para a Bíblia que a oração foi resgatada a partir de Gênesis capítulo 4, através de um homem chamado Enos. A Bíblia diz que Enos começou a invocar o nome do Senhor. A partir de Gênesis capítulo 4, versículo 26, retorna-se a prática da oração. A Bíblia Sagrada vai dizer, irmãos, no livro de Gênesis capítulo número 18, que Abraão intercedeu e orou pelo seu sobrinho Ló. Se não fosse a oração de Abraão pelo seu sobrinho Ló, Ló teria sido sucumbido. Ló teria sido destruído juntamente com a cidade de Sodoma e Gomorra, porque a oração tem poder. Eu e você podemos orar por um filho, eu e você podemos orar por uma pessoa, e essas pessoas muitas vezes são salvas, são protegidas, são guardadas pela prática da nossa oração. Então eu desafio você a continuar orando por aquele filho que está afastado, continua orando por aquelas pessoas que estão longe do caminho do Senhor, continua orando por aquelas pessoas que ainda não estão na igreja, por aquela pessoa que talvez está cega ou até mesmo está longe da presença de Deus. Continue orando por essa pessoa, porque a tua oração tem poder e a tua oração vai alcançar essa pessoa, porque Deus é poderoso para fazer isso. A Bíblia Sagrada diz em Gênesis capítulo 25, versículo 21, Isaac orou pedindo a cura da sua esposa, mulher, a sua esposa Rebeca. Colocou a mão no seu ventre e ela era estéril. Através da sua oração, da sua intercessão, esta mulher veio a ter o seu ventre aberto. Ela veio poder a gerar filhos através do poder da oração. Através do poder da oração nós podemos trazer vida aonde não tem vida. A estéril pode gerar filhos. Milagres podem acontecer através do poder da oração.
A Bíblia Sagrada vai dizer, irmãos, de Jacó, ele era neto de Abraão. Este homem chamado Jacó, um homem que lutou com Deus em oração. Gênesis capítulo 32, versículo 26, a Bíblia diz que Jacó luta a noite inteira com Deus em oração. Ele busca a presença de Deus. Ele diz para Deus: eu não te largo, não vou te deixar enquanto o Senhor não me abençoares. Porque ele acreditava no poder da intercessão e no poder da oração. Ou seja, ele lutou com Deus e não abriu mão de Deus enquanto ele não recebeu a sua bênção. Aqueles que lutam com Deus, aqueles que buscam a presença de Deus, aqueles que clamam a Deus, com certeza serão ouvidos, atendidos por Deus em tempo oportuno, porque Deus ama responder a oração com perseverança. Eu olho para a Bíblia Sagrada e eu vejo, além de Jacó, além de Isaac, além de Abraão, além de Enos, eu vejo também Moisés orando e intercedendo pelo povo de Israel. Quando eles saem do deserto, onde Deus faz um grande milagre, maravilhas acontecem, onde o poder de Deus se manifesta. Chega o momento que o povo peca, o povo entristece a Deus com seus pecados, fazendo ali, confeccionando um bezerro de ouro. Eles entristecem tanto a Deus que Deus chega ao ponto de querer matá-los, destruí-los no meio do deserto. E a Bíblia vai dizer em Êxodo capítulo 32, em versículo 11, que Moisés intercede por aquele povo para que Deus não viesse a destruir. Moisés disse assim a Deus: Senhor, antes tira o meu nome no livro da vida, mas não destrua este povo. Eu digo para você, meu amigo que está me ouvindo, meu amigo pastor, meu amigo pregador, a pai e mãe que está me ouvindo, a nossa oração tem poder sobre a nossa nação, a nossa oração tem poder sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, sobre a nossa família. A minha e a tua oração pode sim mudar as circunstâncias e determinar o fim da história. Oremos e busquemos a presença de Deus. A Bíblia Sagrada diz que além de Moisés, além de Abraão, Isaac e Jacó, e Enos também ter vida de oração, nós olhamos para o sucessor de Moisés chamado Josué. E Josué não era diferente de Moisés porque foi criado aos seus pés juntamente com ele, observando e acreditava no mesmo Deus e tinha experiência com esse Deus. A Bíblia diz que quando eles vão conquistar a cidade de Ai, eles pecam, porque o pecado estava escondido. Acã peca e Deus cobra de toda a nação. Ou seja, havia anátema no meio do povo. Mas através do pecado de Acã, Josué, juntamente com a nação de Israel, perderam uma batalha. O que é que aconteceu? A Bíblia Sagrada diz que Josué dobrou seus joelhos em terra, jogou-se cinza sobre ele, num sinal de humilhação, cobrindo-se de pó e de cinza, buscou a presença de Deus. E ao momento que ele busca a presença de Deus, ele se humilha em oração, pedindo perdão pelos seus pecados. E ao momento que ele pede perdão pelos seus pecados, Deus ouve a sua oração. Irmão que está me ouvindo, minha irmã que está me ouvindo, amigo do Evangelho, você que está afastado, eu não sei a situação que você está vivendo agora, mas eu digo para você em nome do Senhor Jesus, eu não sei que pecado você cometeu, eu não sei qual o erro que você fez, mas eu digo para você, se você dobrar os teus joelhos aonde você estiver, se você não puder dobrar os joelhos, mas simplesmente você elevar a tua oração a Deus, acreditar que existe um Deus acima de todas as coisas, pode ter certeza que Deus vai perdoar os seus pecados. A Bíblia diz no Salmo 86, verso 5, que Deus está pronto a perdoar. 1 João 5,4, Deus é amor, Deus ama você, Deus ama o ser humano, Deus não quer ver você no pecado, Deus não quer ver você na destruição, Deus não quer ver você fora dos caminhos dele, mas portanto é preciso, nesta noite, em nome de Jesus, ore, busque a presença de Deus, aonde você estiver agora, e eu tenho certeza que a tua oração será ouvida, porque Deus ouviu a Josué quando Josué pediu perdão, não somente por ele, porque ele mesmo não tinha errado, mas pediu perdão pela igreja, pediu perdão pelo povo, pela eclésia, pelo povo que estava com ele, e nós também devemos sim orar, pedir perdão pela nossa família, pedir perdão por aqueles que estão junto conosco, pela nossa igreja, pelo nosso povo, porque a Bíblia diz que Deus mudou o cativeiro de Jó quando Jó orava pelos seus amigos. A Bíblia Sagrada mostra que os patriarcas tiveram vida de oração. A Bíblia Sagrada vai nos mostrar que os profetas também tinham vida de oração. Porque você olha para o primeiro profeta de Israel chamado Samuel.
E você observa a vida dele, foi criado no templo desde pequeno, tendo vida de oração. Este homem cresce, este homem se torna usado por Deus, um juiz, um sacerdote e até mesmo um profeta, tendo íntima vida de oração com Deus. Chega um momento que ele diz em 1 Samuel capítulo 12, versículo 23, longe de mim esteja pecar, deixando de orar por este povo. O que eu aprendo aqui, que quando nós deixamos de orar, nós estamos pecando contra Deus. Porque a Bíblia vai dizer em Tiago que aquele que sabe fazer o bem e não faz, também está pecando. Então quem sabe que precisa orar e não ora, também está em pecado. Por quê? Porque você não está acreditando em Deus. Ora, Hebreus capítulo 11, versículo 6, é necessário que aquele que se aproxima de Deus acredite que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, aqueles que o buscam precisam acreditar que Ele existe e precisam acreditar que Ele abençoa com o galardão. Mas para isso precisa ter fé. Ou seja, a fé é acreditar naquilo que os teus olhos não vê, os teus ouvidos não ouvem, você ainda não enxerga, mas você contempla e você deseja. Eu acredito que se você orar pela tua casa, para que a tua família seja salva, ainda que não sejam, através da tua fé na oração, Deus vai responder. Eu sinto a presença de Deus aqui nesta live. Eu posso ter certeza que Deus está trabalhando na tua vida. Deus está trabalhando dentro da tua casa. Deus está trabalhando agora na tua família. Eu não sei qual a causa que você tem diante de Deus agora, mas eu acredito que através da nossa oração, estarei orando ao final desta palavra, e creio que Deus vai nos abençoar, creio que haverá uma vitória, creio que haverá uma resposta no tempo certo. Talvez Deus não responda agora, talvez Deus não responda amanhã, mas ficará com certeza registrado na eternidade a tua oração, e a tua vida está no controle, está nas mãos do Senhor. A Bíblia Sagrada diz então que Samuel era homem de oração. Eu olho para a Bíblia e eu vejo que os profetas, além de Davi, eu observo homens como Jeremias, clamava a Deus. Jeremias, ele vai dizer em Jeremias 33:3, clama a mim, responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus está ordenando a Jeremias, clame a mim, busque a minha presença. Busque a minha face e eu vou te revelar coisas grandes, ou seja, o Deus grande, todo-poderoso, onipotente, onisciente, onipresente, imutável, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, aquele que detém todo o poder. Esse Deus pode sim ouvir a minha e a tua oração e responder coisas firmes, grandes, que nós até mesmo não sabemos. A Bíblia fala do profeta Ezequiel, tinha uma vida de oração, e Deus diz para ele assim, procurei alguém que se colocasse na brecha, e Deus está procurando alguém que se coloque na brecha, alguém que tenha disposição para clamar, alguém que tenha disposição para orar, alguém que tenha disposição para interceder, alguém que tenha disposição para buscar, alguém que tenha disposição para estar aos seus pés, alguém que tenha disposição para ter tempo para Deus, alguém que tenha disposição para estar junto com Deus. E Deus está procurando um povo que esteja na presença dele, comunhão com ele, junto com ele, na presença dele, porque Deus quer ouvir a minha e a tua oração. Ezequiel orou no cativeiro pelos seus amigos. Ezequiel, pelo fato dele orar, Deus falava com ele, Deus lhe mostrava coisas grandes, poderosas, Deus lhe mostrava visões, porque quem ora tem visão de Deus. Quem ora tem revelação de Deus. Quem ora pode ser usado por Deus. Quem ora tem comunhão com Deus. Eu olho para a vida do profeta Isaías. Eu percebo que Isaías também era um homem de oração. Porque você vai olhar para a Bíblia, em Isaías capítulo 55, ele vai dizer assim, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Ou seja, Isaías está profetizando e Deus está falando através dos seus lábios que é tempo de buscar ao Senhor. Eu olho para o livro do profeta Isaías capítulo 59, ele vai falar assim, eis que os meus ouvidos não estão agravados para que não possam ouvir. Ou seja, Deus ouve a nossa oração. Eu olho para os profetas como Daniel. Capítulo 6, versículo 10 diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. Não era apenas de vez em quando. Não era apenas 1, 2, 3 minutos. Não era apenas a oração na igreja, quando é pedido pelo pastor, pelo obreiro, não. Daniel tinha íntima comunhão com Deus em oração. Daniel orava 3 vezes ao dia, clamava, buscava a presença de Deus. Eu olho para a Bíblia, eu vejo os profetas menores,
como Oséias, Joel, Amós, Obadias, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Todos eles tinham vida de oração. Abacuque vai dizer, em Abacuque capítulo 3, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Por quê? Porque ele está clamando em oração por um avivamento. Será que nós temos clamado a Deus por um avivamento na nossa história, na nossa geração, na nossa igreja, na nossa família, na nossa casa? Abacuque pedia a Deus um avivamento. Eu olho para a vida de todos os profetas menores e eu vejo eles buscando a presença de Deus. Eu vejo eles buscando a presença do Senhor. Não deixe para ser como o profeta Jonas, porque Jonas só lembrou de orar quando estava nas profundezas do fundo do mar e dentro do ventre de um peixe. Ou seja, deixou para orar quando já estava no fundo do poço, no fundo do abismo. Não deixe para orar, irmãos, quando a situação estiver extrema, quando a situação estiver lastimável, difícil. Não deixe para orar, irmãos, quando a situação estiver pior. Ore enquanto você pode, ore enquanto você tem saúde, ore enquanto você tem tempo, ore enquanto você tem disposição. Busque a presença de Deus. Eu olho para a vida dos profetas e eu percebo que eles tinham vida de oração, mas também nós olhamos para a vida dos reis, como Salomão, como Davi, e Davi vai dizer, irmãos, no Salmo 42, assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, Senhor. Porque Davi tinha desejo pela presença de Deus. Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Desejo pela presença de Deus. Quando Davi vai buscar a arca da aliança, Davi não está importado com ouro, nem com prata, nem com aplausos dos homens. Davi quer buscar a presença de Deus, a arca da aliança. Porque Davi é um homem que tem desejo ardente pela presença de Deus. Davi era homem de oração. Olhamos para o seu filho Salomão, quando ele vai assumir o governo, primeiro livro dos reis, capítulo 3, a Bíblia vai dizer, a Bíblia sagrada diz, que Salomão, ele orou a Deus, e orando a Deus, ele pediu sabedoria. Deus lhe aparece num sonho e pede para ele, fala com ele, e manda com que ele peça qualquer coisa que ele pedisse, ou seja, qualquer coisa que ele quisesse. Todavia Deus ia lhe dar sabedoria. Por quê? Porque Salomão resolveu, irmãos, iniciar um projeto, antes de tudo, em oração. Quando nós colocamos a nossa vida em oração, todas as coisas vão dar certo. Meu amigo que me ouve neste momento, se você quer abrir uma empresa, primeiro ore a Deus e Deus será contigo. Se você está desejoso em abrir um trabalho, em começar um trabalho, busque a presença de Deus e Deus será contigo. Antes de você começar qualquer projeto, primeiro busque a presença de Deus e a orientação do Senhor. A Bíblia Sagrada vai nos mostrar que Salomão vai pedir orientação. Busque orientação de Deus em todas as áreas da sua vida e Deus vai abrir os seus caminhos. Deus vai abrir os projetos para a tua vida. Ouça-me o que eu vou dizer. Porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. Se Deus abriu as portas para você, irmãos, não é o inimigo que vai fechar. Não são as obras de macumbaria que vão fechar. Não são as feitiçarias que vão fechar. Não vai ser nada disso que vai fechar. Porque Deus é maior. Deus é todo-poderoso. Não é a crise que vai acabar com a tua vida. A tua vida e os teus projetos estão nas mãos do Senhor. A Bíblia Sagrada diz que além de Salomão orar, você vai perceber que os reis tinham vida de oração. O que eu mais amo na história é o rei Ezequias. A Bíblia Sagrada diz no livro do profeta Isaías, capítulo 37, que o rei Ezequias, certo dia, foi adoecido, uma enfermidade mortal. Ou seja, um problema, uma doença mortal atingiu a sua vida. E quando esta doença mortal atinge a sua vida, ele vai recorrer a quem? Vai buscar a Deus primeiramente. Buscando a Deus, ele vai clamar ao Senhor. O profeta Isaías se dirige para ele e diz assim: Rei Ezequias, você morrerás e não viverás. Vira-se e vai embora. Mas a Bíblia diz que Ezequias começa a chorar e lamentar. E vira-se para uma parede e começa a buscar a presença de Deus. E ele diz assim: Senhor, lembra-te que eu andei perante ti em verdade, com o meu coração perfeito. Eu fiz o que era reto aos seus olhos. E naquele momento, irmãos, Deus ouviu a oração
e viu as suas lágrimas. Olha aqui para mim nesta live, eu quero dizer para você, Deus vai ouvir a tua oração e Deus está vendo as suas lágrimas. Deus é um Deus que vê lágrimas e interpreta essas lágrimas e leva diante de Deus. As tuas lágrimas, irmãos, elas não são perdidas, porque essas lágrimas ao caírem, eu tenho certeza que essas lágrimas sobem como vapor, como incenso suave, diante da presença de Deus, e Deus ouve a minha e a tua oração. Deus respondeu ao rei Ezequias, Deus pode nos responder também. Deus acrescentou anos de vida a rei Ezequias, Ele pode acrescentar a você também. Eu não sei se o médico já decretou para você, dizendo assim, você não vai viver muito tempo, você tem que ir para casa para morrer nesta enfermidade. Mas eu quero liberar uma palavra profética para a tua vida. Faça um propósito com Deus. Faça algo, propósito de coração com Deus. E Deus pode lhe conceder muitos anos. Para quê? Para fazer a obra dele, para glorificar o nome dele, para que o nome dele seja exaltado. Quando você ora com propósito, Deus ouve a sua oração. A Bíblia Sagrada vai dizer e nos mostrar que além do rei Ezequias, muitos outros reis tiveram vida de oração. Olhamos para a vida do rei Josafá. Josafá venceu batalhas através do louvor e também através da adoração. Você olha para a vida de outros reis, irmãos, e percebe que esses homens venceram através da oração. Olha para a vida de homens como Neemias, como até mesmo Esdras. Esses homens depositaram uma vida diante de Deus buscando em oração. A Bíblia diz em Jó 42:10, já falei aqui, que Deus mudou o cativeiro deles por causa que ele orava pelos seus amigos. Ou seja, vida de oração. Eu olho para a vida da igreja, eu percebo que eles tinham vida de oração. Mas o maior exemplo de oração que a Bíblia Sagrada registra, quando eu falo aqui você já percebe qual é. O maior exemplo de oração da Bíblia Sagrada se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus. Talvez alguém possa dizer assim, mas Jesus não precisava tanto de orar porque ele era Deus, 100% Deus, 100% homem. Jesus, como sendo 100% homem, ele dependia exclusivamente da presença de Deus. E Jesus é cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Jesus, ele começa a sua vida em oração. A Bíblia Sagrada vai nos mostrar e nos relata, irmãos, que Lucas capítulo 3, versículo 21, Jesus Cristo vai ser batizado no Rio Jordão. E a Bíblia Sagrada diz que ele, levantando os olhos ao céu, abriu-se o céu, porque Jesus estava orando. Quando nós oramos, o céu se abre. Quando o céu se abre, Deus fala conosco. Quando o céu se abre, nós ouvimos a voz do Pai. Quando nós ouvimos a voz do Pai, o Espírito Santo desce. Quando o Espírito Santo desce, nós sentimos a presença dele. Quando o Espírito Santo desce, irmãos, ele desce para transformar e para mudar muitas coisas. A Bíblia Sagrada diz que Jesus orou no seu batismo. A Bíblia Sagrada diz que Jesus Cristo, ele orou também no deserto. Ele vai para o deserto e ele fica ali orando e jejuando por 40 dias, porque Jesus tinha vida de oração. Ele sai do deserto e ele vai escolher os seus discípulos. A Bíblia diz em Marcos 1,35 e Lucas capítulo 6, versículo 12, que ele orou a noite inteira para escolher os seus discípulos. Antes de fazer escolhas, precisamos orar a Deus. Precisamos buscar o Senhor. Antes de tomar decisões na nossa vida, precisamos ter vida de oração. Jesus nos mostra isso. A Bíblia Sagrada diz também, em Lucas capítulo 9, a Bíblia vai nos revelar, irmãos, que Jesus está em oração, buscando a presença de Deus, orando pela seara, porque os ceifeiros eram poucos, orando pelo povo que está como sem pastor, orando por este mundo, orando por esse mundo que vive derrotado, como o povo que anda de lá para cá, como ovelhas que não têm direção na sua vida, como estão perdidas. O Senhor Jesus, ele ora, ele continua orando, porque eu olho para a Bíblia, o ministério de Jesus foi desde pequeno, em oração, até o Calvário, ele está em oração, mas não para aí. Por quê? Porque quando Jesus vai fazer milagres, irmãos, primeiramente ele chama Pedro, Tiago e João e eles vão para a oração. Eles oram no monte, eles oram dentro do barco, eles oram no deserto.
Jesus ora no Jordão. A Bíblia Sagrada vai mostrar que Jesus está no Getsemane nos últimos dias da sua vida na terra. Ele está no Getsemane e está pedindo para a sua igreja, seus discípulos, seus companheiros: vocês não podem vigiar uma hora comigo? Vocês não podem estar orando juntamente comigo? Jesus tinha vida de oração, exemplo de oração, Jesus orava. Você olha, depois disso, Jesus Cristo é preso. Ele passa por todo aquele sofrimento que você já leu, que você conhece através da Bíblia, através de histórias, através até mesmo de filmes. Você percebe que Jesus passa por um grande sofrimento. Em nenhum momento ele está murmurando contra a crise, contra as dores, contra as dificuldades. Pelo contrário, ele está orando e intercedendo pelos pecadores. Cristo está no Calvário de braços abertos. Os homens estão murmurando contra ele. Os homens estão blasfemando contra a divindade, contra o Filho de Deus. Mas ele olha para aqueles homens e diz assim: Pai, intercede ao Pai. Senhor, tenha misericórdia deles, porque eles não sabem o que fazem. Jesus ora e intercede pelos pecadores. Jesus intercede pelos homens. Jesus intercede, irmãos, por mim e por você. Jesus intercede, sim, por todos aqueles que estão longe da sua presença, por todos aqueles que estão longe dos seus olhos e da sua salvação. Eu olho para a Bíblia Sagrada e eu percebo, irmãos, que Jesus é morto, crucificado, é sepultado, ressuscita ao terceiro dia. E ele continua clamando, orando. Lucas 24:49, após Jesus Cristo andar 40 dias sobre a face da terra, a Bíblia Sagrada vai nos mostrar que Jesus está intercedendo ao Pai para que o Espírito Santo desça. Eis que sobre vós envia a promessa do meu Pai. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Ou seja, Jesus está intercedendo pela igreja para que a igreja seja cheia do Espírito Santo. Você olha para a Bíblia Sagrada e você percebe que Jesus Cristo, irmãos, quando ele está subindo aos céus, 2 anjos, uma à esquerda, uma à direita, Atos capítulo 1, versículo 11, a Bíblia diz que ele está orando, intercedendo pelo seu povo. Jesus sobe e hoje ele está no céu e ele intercede à direita do Pai por mim e por você. Sabe por que você ainda não caiu? É porque Jesus intercede por você. Sabe por que você ainda está na igreja? É porque Jesus vela pela tua alma. Sabe por que ainda você não desistiu, você não parou, você ainda não foi para a sepultura antes do tempo? Porque Jesus vela pela tua alma. Sabe por que você ainda está de pé? É porque o Senhor vela pela tua alma. Ele intercede por mim, intercede por você. Muitas vezes nós achamos que somos fortes, que temos força, que somos bons, que podemos, que conseguimos, que temos conhecimento, que sabemos. Mas eu digo para você, o que nos sustenta é a intercessão do Senhor. Ele vela pela minha e pela tua vida. Talvez não era mais para você estar aqui. Talvez não era nem para você estar vendo esta live ou assistindo esta pregação, esta palavra. Mas eu digo para você, é o Senhor que intercede pela sua vida. Olho para a igreja primitiva. A igreja primitiva, ela nasce na oração. A Bíblia vai dizer em Atos capítulo 1, versículo 12, que todos estes oravam e perseveravam em oração. Estavam reunidos na casa de Maria, João Marcos ali, estavam todos reunidos buscando a presença de Deus, orando para escolher um novo discípulo no lugar de Judas, orando, irmãos, para que a igreja pudesse resistir às perseguições que viriam. Mas a Bíblia Sagrada nos continua mostrando que eles estão no cenáculo também orando e buscando a presença de Deus. E a Bíblia diz em Atos capítulo 2 que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente veio do céu um som veemente e impetuoso e encheu toda a casa onde eles estavam reunidos, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, das quais todos eles foram cheios do Espírito Santo. Por quê? Porque estavam orando, clamando pela presença de Deus, buscando a promessa de Deus através de uma vida de oração. Eu olho para a Bíblia. Depois disso, eles são cheios do Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículos 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e nas orações. Atos capítulo 3, João e Pedro estão indo para a oração, ou seja, indo ao templo, fazer o quê? Buscar a Deus em oração, na oração das 3 horas da tarde. Atos capítulo 4, a Bíblia vai dizer que o lugar que é onde a igreja estava moveu-se, ou seja, porque eles estavam em oração.
através da vida de oração. Em Atos capítulo 5, o pecado revelado e escondido no meio da igreja. Ananias e Safira são mortos. Por quê? Porque revelou-se o pecado deles através da vida de oração dos discípulos e apóstolos do Senhor. Atos capítulo 6, a igreja ora para escolher diáconos, para escolher servos para servir as mesas. E Pedro vai dizer: quanto a nós, nos dedicaremos à palavra e à oração. A oração e a palavra. Atos capítulo 7, Estevão está pregando a palavra, e a Bíblia vai dizer-nos que Estevão orava pelos pecadores, intercediam por aqueles que apedrejavam. Ele tinha vida de oração. Felipe pregava em Samaria, em Atos capítulo 8, e pregava a Cristo, e o poder de Deus, o Espírito Santo estava com ele. Sabe por quê? Porque tinha vida de oração. O primeiro testemunho que dão do apóstolo Paulo, que outrora era Saulo de Tarso, o primeiro testemunho e referência que dá da sua conversão em Atos capítulo 9 é: ele está orando. Quando chegamos em Atos capítulo 10, você vai perceber que na casa de Cornélio era um homem que dava esmolas, era um homem que ajudava os pobres, mas ele tinha vida de oração e as suas orações chegaram à presença de Deus. Atos capítulo 12, Pedro é preso, está encerrado dentro de uma prisão, fechado, mas a igreja que estava na casa de João Marcos, que estava na casa de Maria, buscava a presença de Deus, e quando a igreja orava, as portas das prisões se abriram. Por quê? Porque a igreja tinha vida de oração. Atos capítulo 13, o apóstolo Paulo, juntamente com Barnabé, jejuavam e oravam. E disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra missionária. Sabe por quê? Porque eles estavam em oração. Quer ser separado por Deus para o ministério? Quer ser usado pelo Senhor? Quer ser um homem e uma mulher usada por Deus? Quer ser pregador da palavra de Deus? Antes de pregar, antes de abrir a boca, fale com Deus. Antes de falar aos homens, fale a Deus. Antes de ficar de pé diante dos homens, fique de joelho diante de Deus. Porque quem tem vida de oração e comunhão com Deus, ele tem poder diante dos homens. Quem tem vida e comunhão com Deus, ele não é envergonhado diante dos homens. Você nota isso na vida da igreja, na vida dos apóstolos, na vida dos profetas, na vida dos patriarcas. Eles tinham vida de oração. Eu pergunto para você que está assistindo esta live: será importante eu e você ter uma vida de oração? Será que é importante nós como igreja do Senhor ter vida de oração? Se eu olho para os patriarcas, eles oravam, os reis oravam, os profetas oravam, os discípulos oravam, Cristo orava, a igreja orava, e nós precisamos ter vida de oração. Nós olhamos para a Bíblia Sagrada e nós percebemos, irmãos, que não é tão fácil ter vida de oração. Nós olhamos não somente para esses homens, como os apóstolos, como os discípulos, como a igreja primitiva, mas você vai olhar para a história da igreja. Eu acredito que talvez alguns não conheçam, mas outros saibam, conheçam a história da igreja. E você percebe dentro da história da igreja que a oração não fica só registrada na Bíblia. Porque os discípulos de João o apóstolo, quando estavam lá na ilha de Patmos, quando João pastoreava a igreja de Éfeso, ele tinha pelo menos 2 discípulos, chamados Inácio e Policarpo. E a vida de Inácio e Policarpo, a história registra no livro Eusébio de Cesareia, a história da igreja, que esses homens tinham uma vida muito grande de oração. Você olha para os pais da igreja, cerca de 400 anos depois de Cristo, esses homens tinham comunhão com Deus. Você percebe para a história da igreja medieval, homens como Martinho Lutero, homens como John Hus, homens como Jerônimo Savonarola, homens que clamavam pela presença de Deus, buscavam a presença de Deus, e Deus usava a vida deles de forma tremenda. Quando você olha para o livro de Orlando Boyer, Heróis da Fé, você vai perceber naquele livro que aqueles homens ali, antes de ser homens de fé, eles eram homens de oração. Eu quero que você guarde essa frase: antes de ser homem de fé, você precisa ser homem de oração. Antes de você ser uma mulher de fé, você precisa ser uma pessoa de oração. Porque você olha para o texto que eu li aqui, Lucas capítulo 18, Jesus fala sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Mas ao final desta parábola, no versículo 8, ele diz assim: porventura achará fé na terra quando vier o Filho do Homem? Note que ele está falando num contexto imediato aqui, ele está falando do que? De oração. E o último versículo ele fala da fé, porque é impossível ter vida de oração se você não tiver fé. Se você não tem fé, você não tem vida de oração.
E quando você ora, é sinal de que você tem fé. Quer ver um crente cheio de fé? É uma pessoa que ora e busca a presença do Senhor. Então você olha para a vida desses homens, como eu falei, homens que viveram na Idade Média, homens como Charles Haddon Spurgeon, John Wesley, George Whitefield. Esses homens eram homens de oração, a ponto que a história registra que no ano de 1723 a Europa viveu um grande avivamento por causa da oração destes jovens. 3 jovens, John Wesley, George Whitefield e Carlos Wesley. Homens jovens que se reuniam na madrugada durante um ano buscando a presença de Deus em oração. E certo dia, no dia 31 de dezembro de 1739, Deus rompeu os céus, abriu os céus e causou o maior avivamento que a Europa já conheceu. Bares foram fechados, lugares, prostíbulos foram fechados, porque houve um grande avivamento, mas perceba que houve um ano de oração intensa todos os dias. Houve um preço que foi pago. Eram jovens que estavam, enquanto outros estavam numa vida relativa, distraída, eles estavam em oração. Ou seja, nós precisamos sim olhar para a vida desses homens e tomar como exemplo e buscar a Deus em oração. Você olha para hoje, para a igreja atual, eu pergunto para você, como que está a partir da minha vida? Porque a palavra primeiro ela fala comigo, depois fala com você. A palavra primeiro fala com aquele que prega, para depois falar com aqueles que estão ouvindo. Como que está a nossa vida de oração? Como que está a nossa comunhão com Deus? Olhamos para a Bíblia Sagrada e vamos perceber o porquê que é tão difícil orar. Primeiro, porque dentro de nós existe uma natureza chamada carne, sarx no grego, que significa carne, natureza carnal ou natureza primitiva. Algo que nos acompanha, que nós nascemos com essa natureza, herdada de Adão, o primeiro homem da terra. E a nossa natureza, a natureza primitiva, ela quer estar no conforto, ela não quer pagar o preço, ela não quer pagar o preço exigido, ela não quer ter comunhão com Deus, ela quer estar longe de Deus. Mas quando você aceita Jesus e tem comunhão com Ele, você consegue, através do Espírito Santo que é introduzido na tua vida, mortificar as obras da carne, mortificar os desejos que muitas vezes tentam contra você, contra a tua vida de oração. É muito mais fácil hoje nós ficarmos no nosso sofá, sentado, ouvindo e vendo qualquer coisa que não seja relacionada a Deus. Por quê? Porque a nossa natureza carnal, ela é muito terrível. Ou seja, é um primeiro inimigo que nós precisamos vencer para ter uma vida de oração. Antes de ter uma vida de oração, nós precisamos pedir a ajuda do Espírito Santo, que intercede por mim e por você, para que possamos ter vida de oração. É por isso que aquele dia que você não tem nem palavras para orar, a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós, Romanos capítulo 8, versículo 26, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, você não tem palavras, você não consegue expressar nada, mas Ele interpreta os sentimentos do teu coração e leva a Deus, e Deus entra com misericórdia na tua vida. Quais são os obstáculos de oração? A carne, a natureza carnal. E a natureza carnal, irmãos, nós vemos hoje também que, além disso, nós temos aí o mundo. O que é o mundo? Sistema de crenças e valores que muitas vezes lutam contra a nossa fé. A fé é a maior crença que nós temos. Mas existem muitas outras crenças que acompanham a fé. Porém, o mundo existe também crenças e valores que são totalmente contrários à palavra de Deus. O mundo crê, e muitos deles creem em imagens de escultura, deuses feitos por mãos humanas. O mundo crê e muitas vezes em que se passar debaixo de escada tem azar, em que se vê sorte, em que se ler a sua mão, em que se você for numa cartomante, que se você fizer muitas coisas assim, você vai ter a sua vida transformada. Eu digo para você, é só na presença de Deus. Se Deus quiser fazer, Deus faz. Se Deus não quiser fazer, você não faz. Se Deus abrir, Deus abre. Se Deus não abrir, Deus não abre. Nada pode transformar e mudar se Deus não quiser. Tudo está no controle dele, na permissão dele. Então nós precisamos recorrer a Ele. Mas, porém, existem crenças e valores que são contrários à palavra de Deus e à nossa vida. E muitas das vezes nós ouvimos certas coisas que nos fazem se afastar de Deus. Tem muita gente ouvindo notícia ruim nesse momento que nós estamos vivendo. E toda palavra que você ouve, ou ela gera dúvida ou ela gera fé. Tudo aquilo que você ouve, guarde o que eu estou falando, ou gera dúvida ou gera fé.
Ou você acredita ou você não acredita. Romanos capítulo 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. O que você está ouvindo? Quando você ouve notícia ruim, isso vai trazer para você medo. Medo é ausência de fé. E quem não tem fé, você não pode agradar a Deus. Se você tem fé, você não ora, você não clama. Nós precisamos ouvir coisas, nós precisamos ouvir a palavra, precisamos ouvir algo que venha acrescentar a nossa fé. E o que acrescenta a nossa fé é a palavra de Deus. Então não fique ouvindo notícia ruim, não fique deixando que coisas venham minar a tua fé. Creia em Deus, ouça a palavra de Deus, acredite na palavra de Deus. O que é que interrompe a nossa comunhão com Deus também? O inimigo das nossas almas. Tem gente que não acredita, mas existem as forças espirituais, tanto do bem quanto do mal. Os anjos são seres, são espíritos, ministradores que estão a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Anjos. Porém existem anjos também chamados de demônios. Esses existem e estão aí para matar, roubar e destruir, como está lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. O inimigo existe e há uma força que luta contra as famílias dessa terra. Há uma força contrária que está matando, roubando e destruindo valores, tentando acabar com a verdade, tentando relativizar o Evangelho, tentando transformar o verdadeiro Evangelho em uma simples religião, tentando tirar o homem e a mulher da oração. Eu digo para você, irmãos, não saia da oração. Quem ora tem vitória, quem ora tem poder. Pouca oração, pouco poder. Pouca oração, pouca vitória. Tem oposição, quem ora tem oposição, porque o inimigo não está nem aí com quem não ora. Quem não ora já está se rendendo, já está levantando as mãos para cima e está dizendo assim: inimigo, eu me rendo. Mas quando você ora, você está declarando guerra ao reino das trevas. Eu digo para você nesta palavra, nesta live, busque a presença de Deus. Ore aonde você estiver, ore na tua casa, ore no teu trabalho, ore em espírito, ore dentro do carro, ore no ônibus, ore onde você estiver, mas não deixa de orar e buscar a presença de Deus. Daniel orava, e ele lutava contra os demônios, contra os reis da Pérsia, a Bíblia vai falar sobre isso, e a sua oração por 21 dias foi resistida, mas todavia as orações de Daniel foram ouvidas. Por quê, irmãos? Porque Deus tem todo o poder e a oração tem o poder de destruir e parar qualquer barreira do mal, mas você precisa continuar orando. Crente que ora, ele não para diante dos obstáculos. Você olha para a vida do apóstolo Paulo, quando ele está em Atos capítulo 16, quando ele vai chegar na cidade de Filipos, a Bíblia Sagrada vai dizer que uma jovem vai ao encontro dele, dizendo assim: olha aí os homens de Deus, olha aí, estes aí são os homens de Deus. Ou seja, o inimigo estava tentando distrair Paulo e Silas da oração. Sabe por quê, irmãos? Ou melhor, não era Paulo e Silas, né? A Bíblia melhor, Paulo e Silas da oração. Por quê? Porque eles estavam indo para a oração, mas o inimigo estava falando: olha aí, homens de Deus. Talvez isso poderia entrar no coração deles, dizendo assim: nós já somos homens de Deus, não precisamos orar tanto. Irmãos, nós não precisamos levar elogios de ninguém. O elogio dos homens, do elogio do inimigo, não nos fortalece, pelo contrário, nos incha. E quando nós estamos inchados, nós estamos vazios da presença de Deus. Nós não precisamos de tapinha nas costas, nós não precisamos de elogios dos homens, nós precisamos sim da oração e da comunhão com Deus. Eu olho para a Bíblia Sagrada e eu vejo aqui alguns obstáculos da oração. E daqui a pouco já estarei encerrando esta palavra. Quais são os obstáculos da oração na minha e na tua vida? Primeiro, falta de sinceridade na oração. Oração não é apenas um monólogo, onde você simplesmente fala sozinho, onde é um mantra que você simplesmente recita palavras ao ar e palavras vazias. Isso não é oração. Oração não são palavras repetidas. Oração são palavras sinceras dirigidas a um Deus vivo, porém invisível. Um Deus que existe e está ouvindo a tua oração. Por isso que quando Jacó orava a Deus, Deus pediu para ele e perguntou qual era o seu nome. E ele relutou em falar o verdadeiro nome, ao ponto que ele fala para Deus: meu nome é Jacó. E Jacó significa suplantador, enganador, mentiroso, trapaceiro. Pastor, mas o que é isso? É que Deus só queria ouvir, irmãos, que realmente quem era Jacó. Quando Deus sabe realmente e você confessa para Ele quem você é, Deus ouve a tua oração. Nós não precisamos chegar diante de Deus e mascarar diante de Deus.
Nós não precisamos, diante de Deus, tentar impressionar Deus, porque Deus conhece por dentro e conhece por fora. Deus conhece o meu passado, conhece o meu presente, conhece o meu futuro. Deus conhece meus pensamentos, meus sentimentos, minhas vontades e minhas emoções. Deus conhece tudo. Mas, pastor, então se Deus conhece tudo, para que eu preciso orar? É porque Deus quer ouvir de você, da tua oração. Lembra quando Jesus encontrou com o cego de Jericó, em Marcos capítulo 10, versículo 41 a seguir? Quando aquele cego chega na presença de Jesus, Jesus sabia o que aquele cego precisava. Se ele era cego, tão logo ele precisava ver. Mas Jesus pergunta para ele assim: o que queres que eu te faça? Porque Jesus quer ouvir da nossa boca o que é que nós precisamos. O que é que você precisa? Conta para Deus nessa noite. Se dirige a palavra para Ele, mas seja sincero com Ele. Pastor, talvez você diga assim: pastor, mas eu estou cheio de pecados, cheios de erro. Confessa a Deus. Provérbios 28 e 19. Aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aqueles que as confessa e deixa alcança a misericórdia. Ou seja, quando você confessa diante de Deus, Deus está ouvindo a sua oração, está caindo a barreira do pecado. Seja sincero. A Bíblia Sagrada vai nos mostrar também que o que faz com que nós muitas vezes não temos a nossa oração ouvida. O porquê que muitas vezes Deus não ouve a nossa oração. Porque nós não oramos reivindicando dentro da palavra. Eu já vi algumas pessoas dizer assim que Deus não precisa ouvir o que está escrito na palavra dele. Deus sabe o que está escrito na palavra dele. Eu sei que Deus sabe que tudo que está escrito nesta palavra, Deus sabe que está escrito. Mas a Bíblia diz no livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 26. Deus diz assim: faz-me lembrar e entra em juízo comigo para que você tenha vitória, para que você alcance vitória na sua vida. Isaías capítulo 43 e versículo 25. Eu amo esse versículo. Eu quero até achar esse versículo e ler para você que você entenda. Isaías capítulo 43, versículo 26, diz assim: desperta minha memória e entremos juntos em juízo. Apresenta as tuas razões para que eu possa justificar-te. Olha o que Deus está falando. Deus está falando assim: desperta minha memória. Mas Deus esquece de alguma coisa? Deus não esquece de nada. Deus é onisciente. Deus lembra de tudo? Deus lembra de tudo. Mas o que Deus quer que você faça Ele lembrar. Não que Ele seja esquecido, mas que você faça Ele lembrar da tua causa, do problema que você tem. Lucas capítulo 18, o texto que nós lemos aqui, fala de uma viúva que tinha uma causa. E ela foi na presença daquele juiz e fazia aquele juiz lembrar, entender daquela causa por vários dias. É isso que a parábola de Lucas 18, na verdade, é a interpretação de Isaías capítulo 43, versículo 26. E quando você desperta a memória de Deus, você entra em juízo com Ele, ou seja, você entra num tribunal, onde Deus está te ouvindo e você tem que apresentar as suas razões para Deus. E quando você apresenta as tuas razões para Deus, você tem que apresentar as tuas razões com reivindicação aonde? Na lei, na palavra, que é a palavra dele. Quando você pede cura, você tem que citar Isaías capítulo 53, Senhor, diz que o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. É a tua palavra que está dizendo, então eu estou pedindo a tua cura. Senhor, a tua palavra diz em Êxodo 15, 26, que é o Senhor que nos sara. Então, Senhor, eu peço a cura, eu peço o milagre. Senhor, a tua palavra também diz que é o Senhor que coloca a enfermidade e o Senhor que tira. O Senhor tem poder sobre a enfermidade, o Senhor tem poder sobre o problema das doenças. Você tem que reivindicar, você tem que orar pela palavra, orando para Deus, como está escrito lá em Josué 24, dizendo assim: Senhor, na tua palavra diz que será salvo eu e minha casa. Romanos capítulo 10, versículo 9, se confessar com a tua boca e crer no coração, será salvo. Será salvo tu e a tua casa. Ou seja, você tem que reivindicar dentro da palavra. Se você precisa de paz, você cita a palavra. Se você precisa de comunhão, você cita a palavra. Se você precisa de algo, irmãos, recite a palavra para Deus. Pastor, mas Deus conhece a palavra? Deus conhece. Mas Deus quer entrar em juízo contigo. Ou seja, apresenta para Ele as tuas causas. E Deus vai te dar vitória. Se você está entendendo, dê um like aí, para eu percebermos que tem alguém comigo ouvindo essa palavra aqui, se essa palavra está fazendo efeito na tua vida, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Quais são os impedimentos da oração? Os impedimentos da oração são impaciência. Nós começamos uma campanha na igreja, e às vezes fazemos uma campanha de 12 ou de 7, não importa quantos dias. Mas às vezes as pessoas começam um dia, 2 dias, 3 dias e desistem. Por quê? Porque falta de paciência. Por isso Davi diz no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor.
Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O que o inimigo quer é que você perca a paciência. O inimigo quer que você diga assim, eu não vou esperar mais, eu não posso esperar mais, eu vou tomar decisão, eu vou agir do meu jeito. E quando você age do teu jeito, as coisas não dão certo. Quando nós agimos da nossa forma, nós quebramos a cara. Coloque tua confiança em Deus e tenha paciência em esperar. Espera com paciência no Senhor. Busque Ele e Ele vai ouvir o teu clamor, eu tenho certeza, em nome de Jesus. Tem muita gente que não recebe resposta por falta de perseverança. Por isso Jesus disse aqui na palavra, no texto que eu li, Lucas 18, o dever de orar sempre, sempre e nunca desfalecer. Esta mulher de Lucas capítulo 18 alcançou a vitória, irmãos, na perseverança. Naamã alcançou a sua cura na perseverança. Quer alcançar o milagre de Deus, continua orando. Pastor, eu já orei 10 vezes. Pastor, eu já orei 20 vezes. Pastor, eu já orei mais de 50 vezes. Continua orando na tua perseverança. Um grande homem, pastor chamado George Miller. Esse homem, irmãos, orou pela salvação dos seus irmãos por muitos anos. E todos os seus irmãos foram sendo salvos. E faltava apenas um irmão dele, e ele orava pela salvação daquele irmão e parece que nada acontecia, e ele morreu. Esse pregador morreu sem o seu irmão ser salvo. Sabe o que aconteceu? No dia do velório de George Miller, o seu irmão aceitou Jesus. Talvez tenha oração que você nem vai ver e contemplar, mas Deus há de responder às suas orações. Quais são os impedimentos da oração? Essa aqui é muito importante. O porquê Deus não ouve a oração de muitas pessoas. Tem pessoas que oram, fazem campanha na igreja, oram na segunda, oram na terça, oram na quarta, oram da manhã, hora de tarde, parece que não acontece nada. Às vezes é o trabalhar de Deus, trabalhando, mas há momentos também que existe alguma coisa dentro do coração que precisa ser esclarecido com Deus. E uma das coisas que impede a nossa oração é a falta de perdão. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. A Bíblia diz que o homem deve tratar a mulher como o vaso mais frágil para que as nossas orações não sejam impedidas. Quando o casal está brigado, quando o homem está brigado com a esposa com o esposo, quando o casal está em contenda dentro da casa, Deus não responde à oração. Pastor, me prova na Bíblia, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 7, que o casal não esteja em contenda, que respeitem um outro para que as vossas orações não sejam impedidas. A falta de perdão faz com que Deus não receba a nossa oração, faz com que Deus não receba a nossa oferta, faz com que Deus não receba o nosso dízimo, faz com que Deus não receba o nosso louvor, a nossa adoração. Porque a Bíblia vai nos provar, em muitas passagens da Bíblia, que antes de você entregar a tua oferta a Deus, primeiro vai e reconcilia com teu irmão. Mateus capítulo 5, versículo 11 vai falar sobre isso. Antes de você oferecer a Deus qualquer coisa, você precisa, antes mesmo, reconciliar com Deus, você precisa reconciliar com teu irmão. Antes de ter uma comunhão na vertical, você precisa ter uma comunhão na horizontal. Ou seja, há muitas pessoas como os irmãos de José, sentado na mesa por vários anos, como se nada tivesse acontecido na presença do Pai, tomando santa ceia, e Deus não está ouvindo a oração. Se você perdoar, Deus vai ouvir a tua oração. Outra coisa que impede a nossa oração é a iniquidade. Salmo 66, verso de número 18. Salmo 66, verso 18. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. O que é iniquidade? É o pecado de estimação. É o pecado que você sabe que é pecado, mas você continua pecando. Você sabe que está errado, mas você continua no erro. É iniquidade. Esse tipo de pecado Deus não ouve. Por quê? Porque Isaías capítulo 59 vai dizer assim: eis que os meus ouvidos não estão agravados, ou estão machucados, não estão perfurados, para que não possam ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Iniquidades divide, coloca uma parede entre nós e Deus. Por isso, o pecado escondido não pode ser ouvida a oração diante de Deus. O que mais é impedimento na nossa oração? Quando a nossa oração só busca satisfação do nosso ego, Tiago vai falar sobre isso, dizendo assim: vocês pedem, não recebem nada porque pedem para gastar em vossos deleites.
quando nós pedimos apenas para gastar em nossos deleites, nós estamos não glorificando a Deus. E quando nós não glorificamos a Deus, Deus não ouve a nossa oração. Por isso a Bíblia diz em João 14,13: nisto será glorificado meu Pai, que deis muitos frutos. Ou seja, quando nós produzimos algo para Deus, nós glorificamos ao Senhor. Mas para nós glorificar a Deus, irmãos, nós precisamos entender e fazer uma oração com propósito. Olha aqui para mim, agora que eu vou falar que é muito sério mesmo. Lembra de Ana? Ana, ela orava pedindo a Deus um filho. O que Ana orava pedindo? Ana orava a Deus pedindo um filho. E ela orava, e ela perseverava, e ela buscava. Deus só ouviu a oração de Ana o dia em que ela fez uma oração com propósito. O dia em que ela falou assim: Senhor, eu vou dar esse filho do meu ventre para que o Senhor use ele na sua obra, para que o teu nome seja glorificado. E quando Ana faz essa oração, a Bíblia Sagrada vai dizer, irmãos, que Deus não dá apenas a Ana um filho. Deus dá um profeta, Deus dá um sacerdote e Deus dá um juiz. Por quê? Porque Deus, irmãos, Ele sabe dar bênçãos muito maiores do que aquilo que nós pensamos ou imaginamos. Ou seja, Deus, Ele quer dar o melhor para mim e para você. Só que a oração tem que ser feita com propósito. Quer ter um carro? Quer ter uma casa? Quer ter saúde? Você precisa dedicar a tua saúde para a obra e a serviço de Deus. Você precisa dedicar os teus bens materiais para a glória de Deus. Você precisa dedicar a tua vida, o teu ser, o teu fazer, o teu ter para a obra e para glorificar a Deus. Quando nós fazemos isso, Deus tem prazer em ouvir a nossa oração. Amém? Esses são alguns impedimentos da oração. Agora, como que nós devemos orar? Devemos reconhecer a grandeza de Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Nós devemos orar com dependência de Deus. Pai nosso, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Senhor. Nós somos filhos dEle, nós dependemos dEle. Nós somos sustentados por Ele, guardados por Ele, protegidos por Ele. Porque Ele é o Pai nosso. Ou seja, quando nós oramos Pai nosso, eu estou dizendo assim: você é meu irmão, você é minha irmã, eu sou teu irmão. E assim, Deus é o nosso Pai. Nós precisamos ter comunhão. Pai nosso, que está no céu, acima de todo problema, acima de toda dificuldade, acima dessa terra, acima deste mundo. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Ou seja, primeiro busque o reino. Mateus 6,33, as demais coisas serão acrescentadas na tua vida. Primeiro ore, pedindo vida espiritual com Deus, comunhão com Deus, graça de Deus, poder de Deus, dom de Deus, a misericórdia de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas na sua vida. Nós precisamos orar adorando a Deus, glorificando a Deus, não simplesmente por aquilo que Ele pode dar, mas por aquilo que Ele é na nossa vida. E o que Ele é: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. E Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é grande. Quando nós adoramos o seu nome, Deus tem prazer em atender a nossa oração. Mateus capítulo 8 fala de um leproso que chegou e prostrou-se diante de Jesus e adorou. Ele não pediu, ele adorou, e o Senhor Jesus concedeu a bênção para ele, porque aquele homem não chegou buscando apenas a bênção, mas ele buscou sim adorar o dono da bênção. Que Deus lhe abençoe, que Deus esteja abençoando a sua casa, a sua família, que Deus esteja abençoando a sua parentela, seus amigos. Nós estaremos encerrando esta live aqui. Nós temos muito a falar sobre oração. Nós já passamos aqui 1h04. E se fosse falar sobre a oração, nós poderíamos continuar falando aqui da oração por muito tempo. Poderíamos falar aqui o que acontece quando deixamos de orar. Poderíamos falar aqui o porquê muitos não oram. Poderia falar aqui por que devemos orar. Muitas coisas. Mas hoje eu quero deixar por aqui, irmãos. Eu estarei retornando sábado com live. E eu quero fazer um convite especial para você agora. Você que está me ouvindo aí. Eu sei que tem, agora nesse momento já diminuiu um pouco. Tem 54 pessoas juntamente comigo. Eu quero fazer um pedido para você. Essa live eu vou publicar ela no YouTube. Eu peço para que você, logo após eu vou extrair essa live do Facebook, colocar ela no YouTube. Eu peço para que você se inscreva lá no canal. O nome desse canal é Liderança Instituto Alcance. Instituto de Liderança Alcance.
Eu peço que você se inscreva nesse canal, para que eu estarei sempre ministrando palavras aqui nas lives do Facebook e estarei compartilhando lá com outras pessoas. Outra coisa que eu quero pedir para você, por favor, por gentileza, é que domingo pela manhã nós estaremos iniciando a nossa revista da Escola Bíblica Dominical. Vamos falar aqui sobre a igreja de Éfeso, sobre a carta aos Efésios. Eu quero pedir para você que esteja compartilhando. Quero pedir para você estar compartilhando esta aula, esta live da Escola Bíblica Dominical, que será exatamente 9 horas da manhã, a primeira aula da Escola Bíblica Dominical. Eu estudei hoje das 2 horas da tarde até as 7 da noite, a carta aos Efésios. É um tema que eu já venho estudando faz muito tempo. É um tema que eu já preguei por várias vezes. Li vários comentários, li a Bíblia em várias versões sobre a carta aos Efésios. E eu quero compartilhar um pouco daquilo que eu estou aprendendo, compartilhar com você sobre esta cidade chamada Éfeso, sobre esta igreja aos Efésios. Eu tenho certeza que será uma bênção. Eu peço para que você esteja domingo pela manhã, 9 horas comigo, e sábado, se Deus permitir, domingo à noite também estaremos aqui fazendo algumas lives. Mas eu quero que você me ajude a compartilhar a live da Escola Bíblica Dominical, porque eu acredito que vai ser bênção essa aula, vai ser muito produtiva. E eu quero avisar desde já que eu tenho hora para começar a Escola Bíblica Dominical aqui na live domingo. Vai começar 9 horas, mas eu não tenho horas para terminar. Se ficar 2 ou 3 horas falando aqui, eu vou ficar. Não importa se vai ter 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 10 ou 100 pessoas assistindo essa live. Mas eu quero compartilhar muita coisa acerca da carta aos Efésios e esta aula introdutória dessa lição. Amém? Então, após eu finalizar esta live, eu vou editar um vídeo do YouTube e estarei compartilhando na linha do Tempo da Igreja. Eu peço para que você esteja se inscrevendo nesse canal. E, se possível, também compartilhe esta live com os amigos, com a igreja, com os irmãos na fé, porque, afinal, precisamos ter uma vida de oração. Precisamos orar. E, finalizando essa palavra, eu quero orar pela tua casa, pela tua família. Amém? Já são aí 10 horas, 22 horas e 7 minutos. Eu peço para que você chame a tua família, reúna a tua família junto com você. Se você está sozinho, chega aí junto comigo. Nós estaremos orando. Eu quero orar pela tua casa, pela tua família, pela tua vida, para que o Senhor esteja lhe abençoando. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então são várias pessoas que estão comigo nesse momento. E eu creio que todos nós orando, nós podemos mudar a história de muita coisa. Amém? Eu vou esperar aí só mais um minutinho e já estaremos entrando em oração. Se você quiser convidar a sua família, seus filhos, sua esposa, seu esposo, seus pais, vamos estar orando e intercedendo. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus Cristo, teu Filho, Senhor, eu estou aqui diante desta live, Senhor. Eu quero pedir, ó Deus, a tua graça e a tua misericórdia. Espírito Santo de Deus, eu sei que o Senhor está me ouvindo nesse momento. Senhor, eu sei que neste momento o Senhor é um Deus que está com os teus ouvidos inclinados à nossa oração. Eu não sei, meu Pai, aonde a minha voz está chegando, mas eu sei que a minha voz, Senhor, ela chega diante de Ti. Nesse momento, Senhor, muitas portas estão fechadas na terra, mas as portas do céu estão abertas para a nossa oração. Senhor, eu sei que o Senhor está com os teus ouvidos atento ao clamor da tua igreja, ao clamor do teu povo. Espírito Santo, há pessoas que neste exato momento estão pensativas, ansiosas, preocupadas com o futuro, Senhor. O que será da casa? O que será da família? O que será dos bens materiais? O que será da vida espiritual? O que será, Senhor meu Deus, do futuro próximo que vai vir? Senhor, eu sei que tudo está no teu controle, tudo está na tua direção. Nada foge da tua presença, Senhor. Deus, eu quero te pedir no nome de Jesus Cristo que o Senhor venha ouvir a minha oração. Que o Senhor venha neste momento, o Espírito Santo, estar curando enfermidades. Que o Senhor venha neste momento, o Espírito Santo, estar renovando vidas aonde eles estiverem. Senhor da glória, que o Senhor esteja visitando casais, Pai, que estão em contendas, em brigas, em divisões. Espírito Santo, que o Senhor esteja visitando famílias, pessoas que estão em depressão, pessoas que estão ansiosas, preocupadas com a sua vida, preocupadas com a sua vida sentimental, material, preocupadas, Espírito Santo, com o seu comércio, com o seu trabalho. Senhor, eu lhe peço no nome de Jesus que o Senhor venha entrar com a providência. Pai, no nome de Jesus, eu sei que esse vírus, essa bactéria que está sobre a nação,
que está sobre o mundo. Eu sei, meu Pai, que está sob a tua permissão e nada acontece sem a tua permissão, Senhor. Mas eu quero te pedir, ó Pai, que o Senhor venha repreender, Pai, nesses dias. Meu Deus, que tudo isso venha passar logo e que semana que vem já podemos estar, Senhor, meu Deus, na igreja, glorificando o teu nome, exaltando o seu nome. Eu sei, ó Pai, que esse vírus, essa bactéria, essa peste é um tratamento que o Senhor está fazendo com a terra. Eu sei, meu Pai, que o teu projeto, eu sei que é da tua maneira, Pai, que nada acontece fora da tua direção. Mas eu quero te pedir misericórdia, Pai. Eu quero te pedir, ó Deus e glória, tem misericórdia do teu povo. Senhor, abençoe todo aquele que está me ouvindo neste momento. Alcança essa vida onde ele estiver agora. Essa pessoa que está ouvindo depressiva, cansada, batida. Meu Deus, que está talvez na sala, na cozinha, está no quarto, na casa. Espírito Santo, que o Senhor possa abençoar esta casa, esta família. Espírito Santo, que o Senhor possa entrar dentro desse lar, desfazer toda a obra do diabo. Desfazer toda a obra de macumbaria, feitiçaria, toda inveja contra esta família, toda inveja contra esta casa. Repreender, Espírito Santo, tudo aquilo que se levanta contra esta família. Que a tua graça e a tua vitória, o teu poder esteja sobre estas vidas, Senhor. É o que nós oramos e queremos nessa oração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês, irmãos. Deus abençoe a sua casa, a sua família. E mais uma vez eu peço, não deixe que essa live caia no esquecimento. Mas use esse vídeo para evangelizar vidas e alcançar vidas. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus.